Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, venho apresentar para vocês o curso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, especificamente para o cargo de nível médio, o cargo de Técnico Legislativo 2. Então, vamos propriamente à apresentação do curso. O curso contempla aí noções de direito público, língua portuguesa, raciocínio lógico, né? O curso é didaticamente dividido em 11 módulos, considerando todos os tópicos de direito público, já considerando aí as retificações promovidas pelo Instituto Consuplam, assim como todos os conteúdos de língua portuguesa e também raciocínio lógico. Então, o curso é estruturado por meio de videoaulas objetivas abordando todos os temas do edital e dando enfoque àqueles com mais chance de cair na sua prova. Então, tem a análise ali de cada um dos artigos, de cada uma das legislações, os raciocínios utilizados no raciocínio lógico, os raciocínios que precisam ser desenvolvidos no que diz respeito à língua portuguesa, isso tudo de forma objetiva, dando o devido direcionamento para que você chegue com um bom conhecimento para a sua prova. E como bônus, dou acesso aí para vocês ao grupo exclusivo, né, do Telegram, para que você interaja com outros concurseiros e ainda tem o suporte diário direto comigo para sanar quaisquer dúvidas, para sugerir temáticas. Então, eu estou disponível no grupo para te auxiliar, inclusive, aí, quanto ao planejamento de estudos, quanto a dúvidas que você tenha, quanto à resolução de questões e demais demandas que possam surgir no meio do caminho. Se você se sentiu interessado, acesse o link já disponível na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso. Assim que você acessa o link e faz o preenchimento dos dados financeiros, você já tem acesso ao curso propriamente. Então, como eu disse, o curso está bem completo e esperando você. Para finalizar aqui, vou deixar disponível uma aula do curso, uma aula amostral aqui que eu deixo para vocês no curso. Lembrando que o curso ainda oferece o slide, o PDF, melhor dizendo, dos slides que eu estou apresentando em cada uma das aulas. Então você pode baixar esse PDF e acompanhar juntamente ao meu ensinamento, a aula que eu estou ministrando, tá bem? Então ficamos por aqui. Mais uma vez, se você tiver interesse, link na descrição desse vídeo. Então, nesse módulo aqui a gente vai entrar no estudo do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E a gente vai utilizar então a Lei 7863 de 99. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você tenha acesso atualizado a essa legislação sem ter aí o risco de, às vezes, acessar uma legislação desatualizada. Então, o artigo 3º dessa norma diz que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidos a um servidor. Então, aqui eu vou trazer para vocês os artigos de maior importância para a sua prova e aqueles que constarem, que tiverem ainda mais uma importância, vão ter aí esse asterisco em frente ao referido dispositivo. Então, o artigo 3º, a gente precisa entender aí que cargo público são atribuições acometidas a um determinado servidor. Passado por essa conceituação, a gente tem o artigo 4º, são requisitos para investidura em cargo público: nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, obrigações eleitorais e militares, no caso de homens, nível de escolaridade exigido para o cargo. Então, se o seu cargo pede nível médio, você precisa comprovar que tem nível médio. Se pede nível superior, você precisa comprovar que tem nível superior. Idade mínima de 18 anos, então na data da posse você precisa demonstrar que você tem ao menos 18 anos. E ainda aptidão física e mental, ou seja, capacidade física e também mental para exercer as funções daquele determinado cargo público. Parágrafo 1º,
as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em regulamento. Então, outros requisitos podem ser adicionados aos colocados aqui no caput do artigo, nos incisos, melhor dizendo, do artigo 4º. Parágrafo 2º. Para o cargo de auxiliar legislativo, a idade mínima é de 16 anos. Então, aqui uma informação que pode, de alguma forma, soar estranha. Se foi dito anteriormente que a idade mínima é 18 anos, como aqui é permitido 16 anos? Então, aqui é como se fosse um cargo comissionado e um cargo aqui meio, a gente pode dizer assim, em caráter de aprendizagem, né? Então, o vereador vai indicar e nomeante pode ficar até 18 anos. Então, é como se fosse um jovem aprendiz, entre aspas, aqui no âmbito da Câmara Municipal, né? Então, a idade mínima é 16 anos e ele pode ficar aí até 18 anos, né? Isso restringe-se ao cargo de auxiliar legislativo. Dando seguimento, o provimento dos cargos públicos é feito mediante ato do presidente. Então, aqui uma informação importante: o responsável pelo provimento, né, ou seja, por prover de fato os cargos públicos com servidores para desempenhar essas funções, é feito por ato do presidente. Parágrafo único: são formas de provimento de cargo público: nomeação, reversão, reintegração, recondução e ainda o aproveitamento. Então, são formas de provimento, essas formas aqui colocadas. Então, nomeação, quando se nomeia uma determinada pessoa. Reversão, a gente vai ver que se relaciona com a aposentadoria. Reintegração, a gente vai verificar que se relaciona com uma decisão judicial que invalidando uma demissão. A gente tem a recondução e ainda o aproveitamento, mas a gente vai ver isso por partes. Artigo 6º, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, a investidura propriamente do cargo ocorre a partir do momento em que ocorre a posse para o cargo público. Espero que vocês estejam acompanhando. Podem até fazer uma conferência diretamente em relação aqui à Lei 7863 de 99, que vai constar aqui os mesmos dizeres que eu estou passando para vocês. Então, vocês podem utilizá-la como forma de consulta. Artigo 7º. Concurso público é o processo de recrutamento e seleção aberto ao público em geral, atendidos os requisitos de inscrição estabelecidos em edital, que será publicado na íntegra no Diário Oficial do município. Então, é o processo tanto de recrutamento, né? Você consegue ali acumular várias pessoas participando do processo seletivo e você, ao fim, as seleciona de acordo com o resultado que elas terão na prova que será aplicada. Parágrafo único. O edital deve constar exigência de o candidato possuir a habilitação necessária para o exercício na posse. Então, a exigência do candidato possuir a habilitação vai ocorrer na posse, propriamente. Reserva de vagas colocada em disputa em concurso público ou processo seletivo para investidura por pessoa com deficiência será definida em lei. Então, a lei vai definir aqui sobre esses casos de pessoa com deficiência que ocorrer a um concurso público ou processo seletivo. Quando se fala em processo seletivo, é um processo mais ágil, mas aí no caso a pessoa tem um contrato, ela trabalha ali por um tempo determinado. Artigo 8º. O concurso público será de provas ou de provas de títulos em uma ou mais etapas, podendo ser previsto programa de treinamento de caráter eliminatório. Então, nenhuma novidade para a gente, com exceção aqui dessa possibilidade desse programa de treinamento. E esse programa de treinamento teria esse caráter eliminatório. A etapa de títulos será apenas classificatória. Então, os títulos não vão desclassificar um candidato, vão apenas fazer aí a classificação, Obviamente, quem tiver mais títulos vai obter uma maior pontuação, em tese vai ficar melhor classificado. Artigo 9º. O concurso público terá validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, qual consta na Constituição Federal. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão estabelecidas no edital.
não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Então, aqui uma informação, né, importante para a sua prova. Aqui tem essa obrigatoriedade de não se abrir um novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, desde que esse concurso ainda não tenha sido expirado. Artigo 10. A nomeação é feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo de carreira, né? Então, a pessoa passou em um concurso público, ela vai ser nomeada ali por ato do presidente para exercer esse cargo de caráter efetivo. A gente ainda tem essa nomeação em relação aos cargos de comissão, nos casos aí de os cargos declarados de livre nomeação e exoneração. Artigo 10A. A nomeação para o cargo de técnico legislativo 2, muito importante esse artigo aqui para você, poderá ser vinculada à formação de curso técnico de nível médio, desde que o edital tenha expressamente previsto a possibilidade de que trata o caput e indicado qual especialidade técnica será admitida. Então, há aqui essa possibilidade de contratação do cargo de técnico legislativo 2 em relação a uma formação de curso técnico, só que isso precisa constar especificamente nesse edital. Né? No caso do concurso de vocês, isso não ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Parágrafo 1º. Somente poderá haver a vinculação de que trata o caput em relação a curso técnico regulamentado em norma federal. Então, precisa ocorrer aí uma norma federal legislando sobre essa temática. Parágrafo 4º. As vagas providas nos termos desse artigo serão computadas no total de vagas do cargo efetivo de técnico legislativo 2. Então, isso está incluído dentro do quantitativo do cargo de técnico legislativo 2. Artigo 11. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, observado a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, um artigo aqui bem tranquilo. Nomeação para cargo em provimento efetivo depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, observada a ordem de classificação. O candidato nomeado tem direito, uma vez por concurso, à reclassificação para o último lugar da listagem de aprovados, caso o requeira a diretoria da área de recursos humanos nos 2 dias úteis seguintes à publicação do ato de nomeação. Uma informação importante. Então, há essa possibilidade de reclassificação. Às vezes, o candidato em questão tem alguma pendência a ser resolvida, então ele tem essa possibilidade de ser reclassificado para o último lugar dentre os aprovados, dentre aqueles que serão convocados pela administração pública. Quando mais de um candidato requerer a classificação, esta ocorrerá respeitando-se a ordem de classificação inicial dos requerentes. Na hipótese do parágrafo 1º, a autoridade competente tornará sem efeito o ato de nomeação que havia sido constituído antes do pedido de reclassificação. Artigo 12. O ato de nomeação deverá ser publicado em Diário Oficial nos 5 dias úteis seguintes à sua assinatura, sendo que o pagamento do servidor que entrar em exercício após o dia 15 de cada mês será efetuado junto com o pagamento do mês subsequente. Então, basicamente, o dia 15 é quando se vira a folha, né? Então, após o dia 15, o pagamento é feito em relação aí, é feito ao pagamento para o mês subsequente, né? E ainda a gente tem nesse artigo aqui, o ato de nomeação deve ser publicado no Diário Oficial nos 5 dias seguintes à sua assinatura. Então, a gente tem esses informes. Parágrafo 1º. A nomeação poderá ser retroativa somente se não houver expediente na Câmara no dia indicado, hipótese em que o ato deverá ser assinado no primeiro dia útil subsequente, observado o disposto no caput. Então, há essa possibilidade aí de nomeação retroativa. Os prazos previstos nesse artigo serão acrescidos de 5 dias úteis para a nomeação que ocorrer no primeiro mês de mandato da mesa. Então, às vezes, a mesa vai ter várias atribuições e os membros ainda vão estar se adaptando a essa função. Então, há essa possibilidade aí desse acréscimo de 5 dias úteis para a nomeação. Artigo 13. Posse é a aceitação formal pelo servidor das atribuições dos deveres, responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo público,
concretizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, é essa aceitação formal, de fato, cumprir o que o cargo demanda daquele servidor. Haverá posse somente em caso de provimento de cargo por nomeação. Então, seja a nomeação para cargo efetivo ou cargo comissionado, mas a posse apenas vai ocorrer nesses casos de nomeação propriamente. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração dos bens e dos valores que constituem seu patrimônio e declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, além dos elementos necessários ao seu assentamento individual. Então, basicamente, ele vai preencher essa declaração de bens para que a administração tenha um controle sobre os bens, sobre os valores que ele está percebendo. Tá bem? Parágrafo 3º. Em caso de acumulação de cargo, emprego ou função pública, a posse ficará suspensa até que o presidente, ouvido a Procuradoria-Geral e no prazo máximo de 30 dias, decida sobre a sua admissibilidade. Então, se houver aí acumulação de cargo, emprego ou função pública, há essa dinâmica aqui específica, né? A posse vai ficar suspensa, o presidente vai ouvir a Procuradoria-Geral e em até 30 dias ele vai decidir sobre a admissibilidade dessa acumulação. Parágrafo 5º. Em caso de ilegalidade da acumulação, não será dada posse ao servidor, salvo se este optar por um dos cargos, empregos ou funções. Então, se for percebida ilegalidade, não vai ser dada posse ao servidor, salvo se ele optar por um dos cargos. Artigo 14, a gente tem que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias. Muito importante para a sua prova, então, prazo da posse, de acordo com o Estatuto dos Servidores, 20 dias, contado da vigência do ato de nomeação e prorrogável uma vez por igual período, motivadamente e a critério do presidente da Câmara. Então, importante que você saiba que esse prazo de 20 dias ele pode ser prorrogado uma vez por igual período de forma motivada. O termo será assinado pelo presidente, no caso de posse de procurador-geral, auditor e diretor-geral e diretor, e pelo diretor da área de recursos humanos nos demais casos. Então, em regra, quem assina o termo é o diretor da área de recursos humanos, salvo nos casos dessas autoridades aqui em específico. Será tornado sem efeito ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no caput, que são os 20 dias. Artigo 15. Poderá haver posse por instrumento público de procuração lavrado especificamente para esse fim. Então, pode haver a posse por meio de procuração. Artigo 18, parágrafo 1º. É de 10 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contado da data da posse. Então, ao passo que a posse possui o prazo de 20 dias, o período para entrar em exercício é de 10 dias. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior, que é aí, como a gente viu, os 10 dias. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício, se aprovado em estágio probatório. Então, muito importante, a estabilidade do servidor público ocorre após 3 anos de efetivo exercício. Artigo 23. O servidor em estágio probatório será avaliado a cada período de 6 meses. Então, a cada 6 meses, ele vai passar por uma avaliação. Tá bem? Isso, pelo menos, vai ocorrer nos 3 anos iniciais. E assim a gente encerra aqui a nossa primeira parte em relação ao Estatuto.